Um homem ficou extremamente conhecido em Lisboa, em Portugal, por assassinar aproximadamente 70 pessoas em um ponto importantíssimo da cidade. Para além de ser conhecido como o primeiro serial killer português, Diogo Alves também ficou conhecido por ser o último homem a ser condenado à morte no país e ter a sua cabeça conservada em formol. Ele usava o Aqueduto das Águas Livres de Lisboa para assaltar e assassinar suas vítimas. Ou pelo menos é isso que a história inicial conta. Nesse episódio, eu vou te contar tudo sobre a história desse serial killer extremamente famoso em Portugal. História essa que, como um bom true crime histórico, é completamente maluca, cheia de reviravoltas e boatos, além de ser bastante macabra. E claro, como de costume aqui no Passaporte pro Crime, no final do episódio eu vou te contar tudo que você pode encontrar na sua visita ao Aqueduto das Águas Livres de Lisboa, porque sim, você pode visitar o lugar ainda hoje. Antes de pular para esse episódio, esse é um daqueles que conta com a participação de um ouvinte queridíssimo que dessa vez, foi completamente fora da curva. Dessa vez, o Leonardo Barbosa não só veio me procurar para propor a pauta do assassino do Aqueduto, mas ele que mora em Lisboa simplesmente foi até o Aqueduto das Águas Livres, visitar o aqueduto, para conseguir colher informações e tirar fotos, enfim, para me mandar, para que eu pudesse contar essa história para vocês. Então, eu arranjei um correspondente internacional em Lisboa e eu fiquei completamente boba e, estou me achando muito chique por ter um ouvinte que foi atrás de informação para mim. Maravilhoso. Então, antes de começar esse episódio, eu só queria deixar aqui o meu enorme agradecimento ao Léo, que foi maravilhoso em vir me propor essa pauta e, claro, ir até o aqueduto para buscar mais informação. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Diogo Alves nasceu na Galícia, na Espanha, em 1810. E bom, não existem muitas informações sobre a infância dele ou que seja. Inclusive, claro, como era em 1810, não existe nenhuma foto dele, mas sim gravuras, ou melhor, uma gravura que foi que eu encontrei daquela época. O que se sabe só é que ele se mudou para Lisboa aos 13 anos de idade em busca de uma vida melhor, mas nem falam se ele foi com a família, não foi, se ele foi sozinho, eu suponho que sim, mas realmente a vida dele antes de chegar em Lisboa é bem desconhecida. E ele começou a sua vida em Lisboa trabalhando em casas de pessoas muito ricas, ele trabalhava como menino de recados, né, e também como cocheiro. E conforme ele foi crescendo, ele começou a frequentar uma taverna, que tinha como dona uma mulher chamada Gertrudes Maria, que também era conhecida como a Parreirinha. Os dois começaram a se relacionar, e o Diogo foi mudando ali a sua postura, né, e a sua personalidade com o passar do tempo. Ele passou a beber cada vez mais, acabou se viciando em jogo e abandonou todos os seus empregos. E o seu nome começou a ficar cada vez mais famoso ali na cidade, mas não por motivos positivos. Tudo isso estava acontecendo em 1836, que foi um ano também muito marcante para Lisboa, porque uma série de corpos começaram a ser encontrados próximos ali do Aqueduto das Águas Livres. Esse aqueduto, no caso, é um sistema de captação e transporte de água que foi construído ali no século XVIII e tinha 58 quilômetros de extensão. Se você está ouvindo o podcast, eu preciso te descrever aqui que esse aqueduto, ele tinha uma parte que passava por cima da cidade de Lisboa. Então, pensa numa ponte bem alta e que realmente, parece mesmo uma ponte, só que ao invés de transportar pessoas, né, ao invés de dar passagem para pessoas, ela passava água. E quando eu digo que o aqueduto é alto, ele é realmente muito alto. A gente tá falando aqui dos arcos dele terem 65 metros de altura. E, inclusive, ele é conhecido como o aqueduto com o maior arco do mundo construído em pedra. Na versão em vídeo, você vai entender melhor o que eu tô falando, até porque, né, você vê as imagens que eu trago aqui para ilustrar isso tudo que eu tô te contando. Mas o ponto aqui é entender que esse aqueduto, ele parecia essa espécie de ponte que cruzava uma grande parte ali de Lisboa e que tinha uma altura, de um prédio de mais ou menos 22 andares. Inclusive, aqui eu deixo meu agradecimento às minhas amigas arquitetas que me ajudaram a descobrir a altura do prédio a partir da altura da ponte. Enfim. E como eu comentei antes, pessoas circulavam também nesse aqueduto. Talvez você não tenha prestado muita atenção nisso, mas sim, o aqueduto, ele transportava água, mas ele tinha um pedaço ali que pessoas podiam transitar. Tanto que era muito comum encontrar, viajantes, comerciantes e estudantes no aqueduto, porque eles usavam o aqueduto exatamente como uma ponte, né, para conseguir ir de um lugar até o outro.
E foram essas as pessoas que começaram a ser encontradas aos pés do aqueduto, depois de cair ali de uma altura de 65 metros. Só que como essas pessoas eram de classes sociais mais baixas, as autoridades de Lisboa nem se davam o trabalho de investigar o que estava acontecendo. Se tratava de suicídio, ponto final, próximo. Só que o número de suicídios começou a aumentar muito em Lisboa. Assim, chegou a um nível que as autoridades falavam em uma onda de suicídio e os jornais só falavam sobre isso. Assim, era estranho não ter um dia que alguém não era encontrado morto aos pés do aqueduto. Isso levou então as autoridades a perceberem que tinha alguma coisa errada ali, que tinha muito suicídio rolando, então eles acharam melhor investigar e, fechar o aqueduto para passagem de pessoas por um tempo. Nisso tudo, a gente volta pro Diogo Alves, que já estava ali, como eu tinha comentado, criando um certo nome, criando uma certa fama em Lisboa. Foi só uma questão de tempo até ele ser associado aos assassinatos do aqueduto. Inclusive, ele ficou conhecido como o assassino do aqueduto, que é um nome que é conhecido até os dias de hoje em Lisboa. Segundo os rumores da época, o Diogo Alves conseguiu roubar uma chave mestra do aqueduto e ele conseguia acessar ali uma área que só técnicos conseguiam. Ele então ficava escondido nessa parte, aguardando as suas vítimas passarem já mais à noite. E quando elas finalmente chegavam até ele assaltava elas, mas logo as jogava de cima do aqueduto exatamente para que parecesse um suicídio. E ainda de acordo com esses rumores, o Diogo Alves chegou a fazer 70 vítimas ali no aqueduto. E bom, no que o Diogo Alves estava ali assaltando as suas vítimas e fazendo as suas vítimas ali no aqueduto, foi quando a polícia decidiu, como eu já comentei anteriormente, fechar o aqueduto para passagem de pedestres. O Diogo Alves então se viu numa situação bastante complicada. Afinal, essa era a forma que ele tinha de ganhar a vida com esses assaltos. Então, uma vez que a polícia tinha fechado o aqueduto, ele precisava encontrar uma outra forma de ganhar dinheiro. Foi quando ele decidiu criar uma gangue, chefiar uma gangue que assaltava residências. Só que não residências comuns. Ele queria assaltar as pessoas mais ricas e conhecidas da cidade. Só que nesses assaltos à residência tinha um pequeno porém. Para o Diogo Alves não era o suficiente simplesmente roubar a casa das pessoas. Ele queria também assassinar quem quer que estivesse dentro. Não à toa, ele ficou conhecido como o Pancada, porque ele tinha o seu modus operandi ali de assassinar suas vítimas com pancadas na cabeça. Bom, eu acho que eu nem preciso falar aqui que ele foi ficando cada vez mais conhecido na cidade com tudo isso, Até que a gente chega ao dia de 26 de setembro de 1839, na Rua das Flores, número 16. Ali, a quadrilha do Diogo Alves encontrou uma casa perfeita para assaltar. Era a casa de um médico bastante conhecido na cidade, chamado Pedro Andrade. O ponto aqui é que a quadrilha não sabia que esse seria o último assalto das suas carreiras. A quadrilha do Diogo Alves ficou sabendo o que tinha dentro dessa casa por conta do criado que trabalhava ali. Esse criado basicamente facilitou tudo para a quadrilha, Não só a sua entrada na casa na noite do crime, mas também deu todas as informações necessárias para eles se prepararem antes daquele dia. Diogo Alves então e a sua quadrilha, que era formada por mais 4 pessoas, entraram na casa na noite do dia 26 de setembro. Lá eles acabaram dando de cara com 4 pessoas que estavam jantando na hora que eles chegaram na casa. A quadrilha então amarrou todo mundo, amordaçou todo mundo. E o Diogo Alves foi o responsável por, assim como ele já era conhecido por fazer, dar pancadas na cabeça de cada uma das 4 vítimas. Feito isso, eles então roubaram tudo que eles puderam roubar na casa, Então, talheres de prata, joias e o que mais eles conseguiram encontrar, e eles fugiram. No dia seguinte, o padeiro que servia ali a casa foi até a residência para entregar o pão como de costume. A questão é que quando ele chegou lá, ele percebeu que tinha alguma coisa errada, e ao entrar na casa ele se deparou numa cena de completo horror. Ele então chamou a polícia, que começou claramente a investigar o caso logo em seguida. E aqui, só para efeitos de curiosidade, dentro dessas 4 pessoas que foram assassinadas dentro da casa, nenhuma delas era o médico dono da casa. Inclusive, o criado, ele tinha avisado a quadrilha toda que o médico não estaria dentro da casa no dia do crime. A questão é que o médico tinha acolhido uma mulher, que tinha ficado viúva recentemente, e suas 2 filhas. Então, as 3 estavam ali e o filho dela chegou para visitar a mãe no dia também. Resultado, todos ali estavam reunidos para jantar no mesmo dia em que a quadrilha do Diogo Alves decidiu agir.
fugir. Mas de volta à cena do crime, foi só uma questão de tempo até a polícia entender que tinha sido Diogo Alves e a sua gangue, né? Como eu comentei anteriormente, ele estava ficando cada vez mais famoso em Lisboa e ele era exatamente conhecido como o Pancada, então realmente para a polícia foi uma questão de somar 2 mais 2. A ação acabou levando alguns meses, assim, mas em 1840, o Diogo Alves e toda a sua gangue acabaram sendo finalmente presos e todos foram condenados à morte pelo crime da Rua das Flores. O Diogo Alves ainda foi sentenciado, condenado à pena de morte não só pelos assassinatos da Rua das Flores, mas também por uma quinta morte. Aparentemente ali ele descobriu que tinha rolado uma testemunha de todos os crimes, foi atrás dessa quinta pessoa e também a assassinou. O Diogo, por fim, foi executado em 19 de fevereiro de 1841, sendo o último homem a ser condenado à morte, e executado em Portugal, já que essa pena foi abolida ali do país em 1852. Aqui já poderia chegar ao fim a história do Diogo Alves, só que a história dele consegue ficar ainda mais macabra. Sério, é bem macabro. Membros da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa decidiram decepar a cabeça do Diogo Alves, conservar em uma jarra com formol e levar de volta à faculdade de medicina para estudar o cérebro dele. A ideia desse estudo era exatamente entender da onde que vinha a personalidade dele, da onde que vinha a tamanha maldade. Só que a questão é que a cabeça ainda está completamente bem conservada na faculdade de medicina de Lisboa até hoje. Até os dias de hoje tá lá a cabeça dentro de uma jarra com formol. Bom, agora sim acaba a história do Diogo Alves, O primeiro serial killer português, o assassino do aqueduto, o último homem a ser condenado à pena de morte no país e o cara que teve a sua cabeça conservada numa jarra de formol. Parece um nome tipo House of the Dragons, assim, mas é realmente só o nome do Diogo Alves, que foi o primeiro serial killer de Lisboa. Ou pelo menos a história que todo mundo conhece. Isso porque essa história foi revivida em 2022 por uma série de pessoas completamente fissuradas por true crime que perceberam que tem muitos buracos aí nessa história. O que eu posso te dizer aqui é que esse foi de longe o roteiro mais difícil que eu já fiz até agora do podcast, porque realmente essa é uma história que tem milhares de versões e tem muita gente que traz alguma informação nova a cada segundo e que, enfim, a gente nunca vai saber qual é a verdadeira história por trás disso tudo. Então, eu te trouxe uma versão, você pode encontrar outras por aí na internet e vai caber a você decidir qual versão você quer acreditar. Mas como uma boa jornalistinha aqui, o que eu posso te trazer de fato, de verdade absoluta, é que o Diogo Alves sim existiu, sim ele era galego e sim ele foi para Lisboa ali quando ele era jovem tentar uma vida melhor. Eu também posso te afirmar que o Diogo Alves foi o responsável pelo caso da Rua das Flores. Isso também não há dúvidas. Inclusive ele foi preso e ele foi condenado por conta desses assassinatos. Agora, o que não se sabe é se ele realmente foi o assassino do aqueduto. Não se sabe se ele foi o responsável pelas 70 mortes e não se sabe se essas 70 mortes não foram de fato suicídios. Isso porque nunca conseguiram comprovar a relação dele com os assassinatos que aconteciam ali no aqueduto. E também teve a questão de que depois que ele morreu e depois que o aqueduto foi reaberto, essas mortes continuaram acontecendo. Então, assim, tirou-se o serial killer, mas os assassinatos continuaram acontecendo. E aqui eu vou mais além ainda dessa história com, enfim, algumas análises, que eu vi aí pela internet que eu também conversei com o Leonardo que ele foi me contando. Existe um boato fortíssimo que essa história em torno do assassino do aqueduto nada mais seja do que uma grande xenofobia contra os galegos que iam para Lisboa naquela época. Isso porque era muito comum naquela época que os galegos fossem em direção a Lisboa exatamente tentar uma vida melhor. E claro que os portugueses não estavam nada felizes com aquelas pessoas entrando na sua cidade. Então eles começaram meio que a criar histórias ali para difamar essas pessoas. E bom, existem muitos outros boatos com relação a muitas outras partes da história do Diogo Alves, A principal que todo mundo se questiona é se ele era ou não o assassino do aqueduto, mas existe inclusive uma teoria e um boato sobre a cabeça no formol. Apesar de que, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, tenha uma cabeça numa jarra com formol escrita ali que é do Diogo Alves, tem quem diga que aquela não é a cabeça dele. Mas isso, enfim, é aquela briga eterna que eu acho que a gente nunca vai saber a verdade, Assim, vai ter que tirar a cabeça do cara, fazer um DNA, nem sei se vai ser possível, porque não sei se tem material genético. Enfim, não entendo nada dessas coisas. Mas assim, acho que realmente se a cabeça no formol é dele ou não, vai ser uma coisa que vai ser muito difícil de se comprovar. Seja como for, o que se sabe,
para além do que eu já te trouxe de fatos do Diogo Alves, é que o Aqueduto das Águas Livres de Lisboa sim existiu e sim foi palco de muitas mortes. Isso é outro fato. Qualquer lugar que você pesquisar, sim, tiveram muitas mortes ali de pessoas que se jogaram ou foram jogadas, não saberemos, de cima do aqueduto. E sabemos também que o aqueduto é um ponto turístico completamente alternativo ali para quem tá afim de não só visitar um lugar bastante macabro, mas que também tem uma vista muito bonita de Lisboa e completamente diferente ali dos pontos turísticos mais tradicionais. Então aqui chega a hora em que eu convoco os meus viajantes de plantão para contar um pouquinho sobre a visita do Leonardo ao Aqueduto das Águas Livres de Lisboa e tudo que você pode encontrar ali, enfim, como que é essa visita. Bom, só para dar também um pouquinho de contexto antes de pular, né, diretamente para a parte da visita, o aqueduto foi construído entre os anos de 1731 e 1799. Ou seja, de fato ele é super antigo assim, e ele foi essencial para o desenvolvimento da cidade de Lisboa. Mas não só isso, o aqueduto ele também ficou muito conhecido porque ele sobreviveu ao terremoto de 1755, que foi um terremoto ali em Lisboa que, assim, destruiu completamente a cidade e é muito conhecido na história ali da cidade. Bom, e como eu já comentei anteriormente, né, ao longo do episódio, o aqueduto tem 58 quilômetros de extensão e ele tem uma parte ali que acaba passando por cima da cidade de Lisboa, exatamente como uma ponte. A parte em que ele passa por cima, vamos dizer assim, é o Vale de Alcântara, que é inclusive um cartão postal bastante famoso ali de Lisboa. Hoje, então, é possível você andar por ali, ver, né, todo esse Vale de Alcântara por cima, ver pontos turísticos de Lisboa lá de cima e andar onde supostamente o Diogo Alves já andou. E o Leonardo, o queridíssimo ouvinte, lindo, maravilhoso, perfeito, claramente foi até lá fazer tudo isso, depois de eu fazer aproximadamente 180 milhões de perguntas sobre o aqueduto, que só indo lá mesmo para conseguir responder. E o que ele me contou é que para chegar até o aqueduto é bem tranquilo. Inclusive, para entrar também, o ingresso não é caro. Ele me falou o valor de 4 euros, apesar de, assim, eu tento evitar trazer valores, porque eu tenho receio de você ouvir esse episódio daqui a 3 anos e os valores estarem completamente diferentes, né? Mas, enfim, em 2024, o valor da entrada da visita ao aqueduto era de 4 euros e tinha a oportunidade ali, né, de você pagar meia entrada, dependendo se você fosse estudante, idoso ou o que seja. Além disso, o que o Leonardo contou é que existem visitas guiadas pelo aqueduto, só que você precisa agendar antes. E pelo que ele estava vendo ali, você precisa agendar para grupos de no mínimo 10 pessoas. Então, como era ele sozinho, ele não conseguiu agendar essa visita. Ele também comentou que estava completamente vazio o lugar e que enquanto ele estava visitando, começou a chover e ficar nublado. Então ele falou que deu um ar assim muito macabro pro lugar e que ele sentiu calafrios assim andando por ali. Mas por outro lado, ele comentou que foi muito interessante, foi muito bacana fazer essa visita, porque ele conseguiu ver Lisboa de um outro ponto de vista. Ele comentou que o aqueduto é realmente muito alto, mas que, por exemplo, não tem o risco, tá, de você cair acidentalmente lá de cima. Inclusive, eu adorei que o Leonardo fez um verdadeiro CSI lá de cima, porque ele começou a, investigar se era possível pessoas terem caído acidentalmente, e eu achei isso genial, foi muito engraçado, mas foi muito bom. Quer dizer, não é engraçado, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas o ponto é, ele comentou que tem uma mureta muito alta. Ele tem 1,85 e ele falou que a mureta bate no umbigo dele, assim. Então ele falou, cara, não tem como alguém ter caído daqui acidentalmente. É mais provável que pessoas tenham se suicidado, porque, né, tipo, por conta e risco, subido naquela mureta. Porque mesmo pra você jogar alguém de lá de cima, segundo ele, é muito difícil. Então, assim, eu adorei que o Leonardo foi fazer a sua própria investigação e veio me contar, porque, assim, genial, achei completamente genial. Mas de volta à visita, o que o Leonardo falou, e aqui um adendo muito importante que eu acabei não comentando, é que o Leonardo ele trabalha como guia turístico lá em Lisboa, né? E ele falou que foi muito bacana visitar o aqueduto, porque foi uma visita completamente alternativa ali, foi muito diferente e que ele recomendou muito para quem vai para Lisboa com um pouquinho mais de tempo e busca fazer alguma coisa diferente ali do que a rota comum dos pontos turísticos dali. E ainda com relação a essa investigação, vamos dizer assim, o Léo comentou que ele não viu nada que fez referência ali ao Diogo Alves ao longo da sua visita. Ou seja, o museu ali, ele realmente é focado em contar a história do aqueduto, contar a história da empresa, né, que cuida ali do aqueduto, abastecimento de água, enfim, essa parte mais realmente histórica da cidade e não comenta de nada o Diogo Alves. Só que é interessante acrescentar que no site da EPAL, que é exatamente a empresa por trás do aqueduto,
tem um link, tem uma página que fala só do Diogo Alves. Então, assim, eles não têm nada exposto ali, exatamente no lugar do aqueduto, mas eles também assumem que o Diogo Alves foi sim o assassino do aqueduto. O ponto é que, para além do aqueduto, existe também o Museu da Água, que é exatamente da EPAL. Então, eu não sei se, de repente, no Museu da Água fala sobre o Diogo Alves. Não sei. O que eu posso te dizer é que no aqueduto não fala, mas eu acho que o aqueduto deve ser uma visita bastante interessante de se fazer, porque, para além de você estar no lugar onde tudo aconteceu, que eu sempre bato nessa tecla que eu acho uma coisa incrível, é um lugar que você tem uma vista completamente alternativa, uma visita completamente alternativa à cidade de Lisboa. Então eu acho que pode ser uma visita muito interessante pra você que, tipo, foi pra Lisboa já outras vezes, conhece outros pontos turísticos e tá a fim de fazer uma coisa diferente. Bom, e com isso eu encerro o episódio de hoje, episódio esse que foi, assim, o mais custoso para fazer esse roteiro. Eu queria conseguir trazer uma visão que fosse mais certeira, mas ao mesmo tempo tem muitos buracos nessas histórias todas, assim, todas as versões que eu encontrei da história do Diogo Alves tem muitos buracos. Essa história que eu trouxe para vocês, essa versão, é a versão mais comum. É a versão que você realmente encontra a padrão que você encontra. Mas ultimamente tem muita gente batendo de frente com essa versão e trazendo outras, sabe? Por isso que rola exatamente essa questão de você não saber o certo o que aconteceu, e é uma história com muitas reviravoltas e com muitos boatos e muitos rumores. Mas eu acho que vale a pena trazer aqui, porque pelo que o Leonardo comentou, a história do assassino do aqueduto é extremamente famosa em Lisboa, e o fato de você conseguir visitar o aqueduto e visitar onde tudo aconteceu, claro, pra mim é um grande diferencial. Dito tudo isso, então, eu encerro finalmente o episódio dessa semana. Eu espero de coração que você tenha gostado. Lembrando aqui que o Passaporte pro Crime tá disponível em todas as plataformas de streaming e também na Orelo. Orelo é uma plataforma muito bacana que remunera os podcasters a cada clique. Então, assim, se você curte podcasts, não só o Passaporte pro Crime, mas outros podcasts, escute pela Orelo. Porque pela Orelo você ajuda os seus podcasters a conseguirem manter, né, os seus projetos. Exatamente remunerando a cada clique, mas também ajudando eles com os chamados apoios, que são doações ali mensais ou, enfim, pontuais que você pode fazer. O Passaporte pro Crime tem a sua página na Orelo, é só você pesquisar Passaporte pro Crime lá. Lá não só você vai encontrar todos os episódios, como você também vai ver como você pode apoiar o Passaporte pro Crime. Então eu incentivo vocês a ouvirem os episódios pela Orelo, porque realmente ajuda muito. E claro, lembrando que existe a versão em vídeo, tá? A versão em vídeo tá tanto no Spotify quanto no YouTube, onde você pode ver a minha carinha. E nesse caso aqui você pode ver muitas fotos que ajudam a ilustrar o aqueduto, porque realmente é difícil pensar no aqueduto. Mas eu também tô no Instagram, no @andressaisfer, e lá eu também posto fotos relacionadas aos episódios, exatamente pra ajudar a contextualizar quando o negócio é um pouquinho difícil assim de visualizar. Enfim, chega, pelo amor de Deus, já falei muito, então um beijo e até daqui a 15 dias pra mais uma história bem macabra e, enfim, de alguma outra parte do mundo.